Verbo de Deus, glória a nós, ó Cristo. Verbo de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, que havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar: por que não se vendeu esse perfume por 300 moedas de prata para as dar aos pobres? Judas falou assim, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que depositava nela. Jesus, porém, disse: deixa. Ela fez isso em vista do dia da minha sepultura. Pobres sempre os tereis convosco, enquanto a mim nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então, os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque por causa dele, muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, quero mais uma vez manifestar a minha alegria em estar aqui presidindo esta Eucaristia. Agradeço a generosidade do Padre Márcio, pároco desta paróquia Nossa Senhora do Rosário, em me permitir estar aqui com vocês. Nós chegamos a um momento muito especial daquele caminho que nós iniciamos lá na quarta-feira de cinzas. Mas cuidado, viu? Cuidado, porque o nosso objetivo está ainda um pouco adiante. Muitos realmente começaram o caminho lá na quarta-feira de cinzas e acham que ele vai apenas até a sexta-feira. Não, ele continua nas missas que celebraremos no sábado e no domingo. Eu dizia ontem lá na minha paróquia que ficarmos na sexta-feira da Paixão é ficar num momento complicado do caminho. Precisamos avançar um pouco mais, porque o nosso destino, o nosso lugar de chegada e onde o Senhor quer nos conduzir realmente é a Páscoa da Ressurreição. Mas para chegarmos lá, temos que passar por esse caminho, muitas vezes expresso em dor, em sofrimento, em dúvidas, em medos, em abandonos. Mas isto definitivamente não é o final do nosso trajeto. O final do trajeto de todo homem que crê é a ressurreição em Cristo Jesus. A liturgia que nós escutamos hoje, particularmente o Evangelho de João, é um trechinho daquilo que nós escutamos ontem na narrativa da paixão apresentada por Marcos. E eu, nas minhas pregações de ontem, fiz questão de ressaltar esta figura feminina, que hoje tem nome, vocês perceberam?
quem estava na missa de ontem, ela não tinha nome, era uma mulher sem nome, misteriosa, dizia Marcos. Aqui ela se chama Maria, irmã de Lázaro, que derrama sobre a cabeça de Jesus perfume de nardo puro, que Marcos e João fazem questão de dizer que era muito caro. Sinal que era caro mesmo, né? Então já é o segundo que nos fala. Ontem escutamos Marcos dizer que era muito caro, e hoje João afirma isso, era muito caro. Irmãos, esta talvez esteja aí, e esta foi a minha oração hoje, né? Confirmando a caminhada de ontem, esta foi a minha oração de hoje. Esta necessidade que nós temos de nos derramarmos no Senhor. Ela derrama todo o perfume, mas antes ela tem coragem de quebrar o vaso. Muitos de nós está preservando coisa que não tem valor, o externo. A essência é o perfume, a essência é a nossa vida, é a nossa história, que precisa ser derramada em Deus. E a partir daquele momento, um bom odor tomou conta de todo o ambiente. A nossa vida de cristãos, precisamos exalar o bom odor de Cristo, nos ensina o apóstolo. Mas estamos retendo, né? Vamos dando a Deus mixaria da nossa vida, migalhazinhas insignificantes, e por causa disso, o efeito não tem sido de bom odor espalhado pelo mundo. Refletamos um pouco sobre isso. Hoje eu confesso a vocês que essa foi a minha oração, rezando a minha vida sacerdotal, o meu ministério. Às vezes que também eu ajo com medo, me arrependo, me impedindo de ser inteiro de Deus, todo do Senhor. O nosso gesto de vida, de entrega, precisa ser como o desta mulher. Agora, o Papa Francisco ontem, numa homilia maravilhosa na missa de Ramos, nos falava de um caminho, o caminho do cristão, bem presente no ensinamento da primeira leitura de hoje, e também do belíssimo Salmo. O caminho que Deus nos aponta é o caminho da humildade. Nos derramaremos todo em Deus, nos daremos inteiro a Deus se agirmos com humildade. É o caminho que Deus nos aponta, um caminho de humildade, a mesma humildade do servo apresentado na leitura de hoje pelo profeta Isaías, o eleito de Deus, no qual ele pôs o seu espírito, que não fala alto, não se faz ouvir pelas ruas, que não quebra uma cana rachada e nem apaga o pavio que ainda fumega. Ou seja, Deus sempre espera, sempre tem esperança de que algo pode ser diferente. Então não acaba de quebrar a cana que já está rachada, mas espera que ela possa se reconstituir. Também não apaga aquele pavio que está ali, quase se extinguindo, mas tem esperança de que num determinado momento aquela chama possa vir de novo. Olha com humildade para o outro, não com soberba e arrogância. Era disso que nos falava o Papa Francisco ontem, caminho de humildade, mas com uma observação muito séria. Nos falava o Papa:
não se trilha um caminho de humildade livre da humilhação. E aí talvez esteja o nosso problema, né? Porque muitos de nós que estamos aqui damos uma de humildes, né? Somos humildezinhos, simplesinhos. Mas quando somos humilhados, isto a gente não aceita. Francisco de Assis já dizia isso. O homem suporta tudo: a fome, o frio, a dor, as privações, não as humilhações. Palavra de Francisco de Assis, o santo que não merece contestações por causa da vida que viveu. E o Papa Francisco dizia ontem disso: não se trilha o caminho da humildade se não se está disposto a sofrer humilhações. Ou então se escolhe, ou se deixa de lado o caminho de Deus e se escolhe o caminho do mundo, que é o caminho da vanglória, do reconhecimento, que um dia mostra a sua falsidade, que nos é tirado como um tapete. Por isso, irmãos, irmãs, precisaremos da sabedoria que vem do alto. É por ela que teremos condições de fazer as escolhas mais acertadas. Como Jesus, figura do servo do profeta Isaías, aceitar até a humilhação, porque tem um objetivo muito claro: chegar à glória da ressurreição. Muitos de nós, irmãos, têm ficado pelo meio do caminho. Hoje, alguns de nós que estão aqui nesta catedral irá acompanhar a procissão do Senhor dos Passos. Que façamos este caminho, que trilhemos nesta procissão atrás do Senhor, seguindo os passos do Senhor, sem nos esquecermos que o caminho dele é o caminho da humildade. Peçamos a Deus também coragem, se for necessário, passarmos até pelas humilhações, porque queremos celebrar com Ele a nossa Páscoa, a nossa ressurreição. Esta semana, irmãos e irmãs, comece assim, uma entrada decisiva pelo caminho de humildade, de humilhação que o próprio Cristo abriu para nós. Mas não desanimem e nem desencorajem. Esse caminho nos conduz à glória da ressurreição. Amém.